Vamos começar a nossa aula, pessoal. Só estou fazendo alguns ajustes aqui para mim fazer o teste, tá? Vamos começar a nossa aula daqui a pouco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Anderson aqui com vocês. Estamos hoje iniciando a minha primeira live no YouTube, então eu peço a vocês, a colaboração de vocês, de todos vocês aí para estarem se inscrevendo no meu canal. Vou estar postando mais vídeos para vocês, mais aulas online para a gente estar interagindo. O que é o meu foco aqui? Meu foco aqui é para a gente não parar de estudar, né? No meio da pandemia aí nós estamos vendo algumas dificuldades em estudo EAD, né? Então eu quero ter esse contato mais próximo com vocês. O que é a minha ideia? A minha ideia é a gente começar a trabalhar conteúdos básicos da matemática para a gente dar uma introdução aos próximos conteúdos. Então, eu peço a colaboração de vocês. Estou só fazendo alguns testes, tá? Para ver se está todo mundo conseguindo visualizar, porque quando eu abri o YouTube hoje eu tinha que baixar um software. Então eu estou utilizando esse software, então eu estou através do software reproduzindo para vocês a live, tá? Então vamos só aguardar um pouquinho. Estou vendo um pessoal que está online aqui. Detalhe, pessoal, eu tentei instalar uma webcam e não consegui instalar o webcam no computador, que eu ia usar meu celular como webcam, não deu certo. Então eu estou utilizando a câmera do meu computador mesmo, tá? Creio que dá para enxergar bem. Tá dando um pouco de reflexo aqui, mas o quadro vai dar para ajudar, certo? Tem algumas imagens que eu vou estar mostrando para vocês que nós vamos fazer em relação ao alguns exercícios, tá? Nós vamos trabalhar hoje com 2 exercícios para ver a diferença que regra de 3 eu posso trabalhar tanto no ensino fundamental, ensino médio, como eu posso trabalhar ela em graduação, eu posso trabalhar ela em concurso público, tá? Só vamos aguardar alguns minutinhos aqui para a gente começar a nossa live, tá? Creio que vocês já estão conseguindo me ver aí, tá? Eu só vou ter certeza aqui agora. Só vou fechar a porta aqui. Para ativar o chat, pera aí, Alistair, já vou. Ativa os chats. Pera aí, onde que eu faço isso? Pera aí. Não está ativado ainda não, Alistair?
Pessoal que está chegando aí, bom dia, tá? Para todos vocês. Estamos aí começando a ajustar aqui, ativar início. Mas acho que... Alistair, manda mensagem aí para mim de novo. Vê se você consegue agora mandar. Pessoal, ontem eu estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Com relação a fazer uma parceria para a gente estar trabalhando em cima de concursos públicos, tá? Sabemos que uma das grandes seguranças hoje em dia no emprego é um serviço público, tá? Eu sou servidor público também, sou servidor público tanto do estado quanto do município de Rio Verde, tá? Goiás. Ontem eu conversei com bastante pessoal aí de fora, à noite a gente estava trocando umas ideias, tá? Pessoal, qualquer dúvida vocês vão deixando aí nos comentários, que aí nos comentários depois eu consigo estar falando com vocês, tá? Particular, certo? Então nós vamos... Deixa eu só ver se já posso começar a nossa aula aqui. Vamos só aguardar mais um pouquinho, chegar mais algumas pessoas, tá? Estamos já iniciando aí. Acho que eu vou conseguir desativar vou ativar o chat aí, peraí. Entendi. Tá. Peraí, então que eu já sei, o Alistair. Eu sei o que é. Acho que agora sim. Isso. Agora eu consegui. Eu vi aqui, Alistair. Muito obrigado, viu? Valeu. Consegui, é porque tinha habilitado para criança. Como tem alguns alunos que são do ensino fundamental, né? Aí eu acho que liberou. Reinaldo, arrumei. Faz o teste aí pra mim, vamos lá. Fazer o teste. Aí o que acontece? Eu tô no software aqui, deixa eu minimizar ele. Certo. Acho que agora vocês conseguem. Isso, deu certo? Beleza, valeu, Alistair. Reinaldo também estava aí aguardando, certo? Já começamos já, é isso aí. Beleza. Pessoal, lembrando que os comentários eu vou responder depois, tá? Alguma dúvida, eu estou tentando ajustar a tela aqui, mas alguma dúvida aqui eu vou conseguir, se eu conseguir já resolver para vocês, eu já resolvo aqui agora, tá? Conseguem enxergar aqui perfeitamente, dá para ver, tá? Ou está um pouco embaçado. Acho que dá para ver. Bom dia, Regiane, tudo bem? Daqui a pouco nós já começamos a nossa aula, alguns alunos estão chegando agora, tá? Hoje nós vamos falar... Aí, valeu, Reinaldo, deu certinho agora. Eu tinha habilitado para criança, foi por isso. Agora eu desabilitei aqui, já dá pra gente fazer. Bom dia.
Bom dia. Daqui a pouco nós já começamos aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, Matheus. Bom dia, John Alan. Bom dia a todos vocês, de onde vocês estiverem. Pessoal, vamos começar aqui a falar um pouco sobre a questão da matemática. Sabemos da dificuldade da matemática, que é uma dificuldade global, não é de um ou de outro. Júlia, não precisa, tá? Só assistir a aula, fazer anotações, não precisa fazer cópia. O que a gente vai fazer? Estratégia de estudo. Vamos lá. O que é as nossas estratégias de estudo? Tudo que o professor fala, você tem que fazer o quê? Você faz uma anotação, faz uma observação no canto, coloca o tema que nós estamos trabalhando, anota coisas importantes. Por que é isso? O que é a ideia? A ideia é que quando você vai estudar, você tem que pegar o que? Como é que você estuda? Se eu olhar, eu tenho facilidade em aprender, apenas olhando eu já consigo aprender. Não, eu tenho alguma dificuldade. Então eu vou fazer o quê? Eu faço um campo de anotação, faz as anotações, observa, anota o que o professor falou, o que vai ser, certo? Então sempre que vocês vão estudar, vocês vão fazendo algum tipo de anotações, tá ok? Júlia, aí fica o critério de vocês. Se quiser copiar, isso aqui não vai ser direcionado especificamente para a sala de aula, tá? Então isso aqui mais é para vocês entenderem algum conteúdo básico para a gente começar na nossa matemática. Pessoal, eu acho que já podemos começar, né? Falar, né? Antes do pessoal chegar aí, tem alguns alunos que estão dormindo ainda, né? Vou deixar aqui gravado aqui para eles. Pessoal, olha só. Quando a gente fala na regra de 3, o que a gente vai pensar em regra de 3? A regra de 3 ela tem dois compostos. É regra de 3 simples ou regra de 3 composta. O que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar a regra de 3 simples. O que nós podemos fazer? Como nossas lives estão agora no áudio, a gente tem que começar a fazer bastante lives. Vou fazer um programa de estudo. Hoje a gente estuda com a regra de 3 simples. Depois nós estudamos regra de 3 composta. Depois nós vamos estudar porcentagem. Então nós vamos fazer uma introdução em conteúdos de matemática para que você possa chegar tanto no concurso público quanto num vestibular, no Enem, e está atingindo boas notas aí, certo? Reinaldo, essas frequências eu vou computar para mim, tá? Para mim sim, eu vou computar lá no meu diário, aqueles alunos que estão assistindo a nossa live aí, tá? Só nós estamos aí 15 alunos assistindo, só aguardar um pouquinho para a gente começar a pegar para valer, não é isso? Pessoal, olha só, vamos só começar. Regra de 3. Primeira coisa, nós temos que conhecer grandezas. O que são grandezas? Litros, toneladas, quilo, metros, tudo são grandezas, certo? Então nós temos grandezas de medidas que eu posso comparar. Aí quando a gente fala, por exemplo, eu quero trabalhar com uma regra de 3. Peraí, uma regra de 3. Como é que eu faço? Uma pessoa na minha casa gasta 2 horas para lavar a casa. Uma pessoa. Se eu pegar outra pessoa para me ajudar a lavar a casa, eu vou dobrar a quantidade de pessoas. Então eu estou dobrando uma grandeza. Aí você fala o seguinte: se tiver 2 pessoas trabalhando em casa, lavando a casa no mesmo ritmo, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais tempo ou eu vou gastar menos tempo? Essa é a questão. Então eu aumento a quantidade de pessoas. O que acontece com a quantidade de tempo que eu vou gastar para limpar a casa? Vai reduzir. Certo? Se eu dobrei a quantidade de pessoas, quer dizer que o tempo vai ser dividido ao meio. Então isso, professor, isso é regra de 3? É regra de 3. Só que essa regra de 3, ela é inversa ou ela é diretamente proporcional? Esta é a grande questão que nós vamos trabalhar, certo? Vamos lá, vamos acordar esse povo aí. Bom dia, Camille. Bom dia. Vamos acordar. Pessoal, esse exemplo que eu falei para vocês de uma limpeza de casa, o que vocês acham que é? Inversa ou direta? Para que ela seja direta, vamos explicar a ação para que ela seja uma regra de 3 diretamente proporcional. Vamos lá. O Anderson constrói 5 brinquedos
durante um dia. Se eu contratar outro funcionário, igual o Anderson, vai trabalhar no mesmo sistema, eu vou ter 2 funcionários. Quantos brinquedos eu vou ter? Se eu tinha um funcionário, como o Anderson, produzia 5 brinquedos, se eu tiver 2 funcionários, eu vou produzir 10 brinquedos num dia. O que isso significa? Isso significa que é o quê? Diretamente proporcional. Então, de acordo com o aumento de funcionário, eu tenho um aumento de brinquedos. Olha a diferença desse exemplo para o exemplo anterior. Nesse exemplo, se eu aumento uma grandeza, a outra grandeza também vai ser aumentada. No exemplo anterior que eu falei sobre lavar a casa, o que acontece? Se eu dobrar a quantidade de pessoas, o tempo vai estar o quê? Vai ser reduzido, certo? Eu uso sempre um exemplo que é o seguinte: você está no ponto A, você vai até o ponto B a uma velocidade constante. Então vamos fazer o seguinte: eu saio daqui de Rio Verde, Goiás, vou até a capital Goiânia, 230 quilômetros. Se eu manter uma velocidade constante de 100 km por hora, eu vou gastar 2 horas e 30 minutos para chegar lá. Beleza, fechou. Só fazendo um exemplo. Se eu aumentar a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou reduzir. Se eu aumento a minha velocidade constante, eu vou reduzir o meu tempo. Então, sempre que a gente vai pensar tempo, temos que tomar cuidado com isso aí. Porque o tempo ele pode ser diretamente ou ele pode ser inversamente proporcional. Certo? Estamos quase prontos. Pessoal, só lembrando, tá? Gabriela, larga de preguiça, vamos acordar. Vou tentar de tudo. Eu coloquei aqui para fazer a gravação, tá? Tô brincando com você. Eu coloquei para fazer a gravação. Creio que eu consigo salvar no final da live essa gravação. Pessoal, vamos lá? Acho que já dá pra gente começar. Vamos lá, diretamente proporcional, igual eu estava falando para vocês. Diretamente, coloquei aqui o professor Anderson Silva, tá? Diretamente proporcional. O que vai ser diretamente proporcional? Se eu aumentar uma grandeza, a outra grandeza também vai aumentar. Certo? Tá, eu vou tentar, tá? Certo? Pessoal, olha só. Diretamente proporcional. Vamos fazer uma suposição. Funcionários, produção. Funcionário, produção. Se eu tenho 2 funcionários, eu consigo produzir, vamos colocar aqui, vamos pôr brinquedos. Eu consigo produzir 10 brinquedos. Se eu aumentar, agora desculpe, se eu quiser aumentar não, se eu quiser produzir 50 brinquedos, o que vai acontecer? Olha só, os meus produtos, eles fizeram o quê? Eles aumentaram. Então aqui está aumentando. Se eu estou aumentando os meus produtos, o que isso significa? Se eu aumento o produto, eu vou ter que aumentar o quê? Eu vou ter que aumentar o número de funcionários. Então aí vem o detalhe: se eu estou aumentando uma grandeza, a outra grandeza também vai ter que ser aumentada. Então isto aqui é chamado de quê? Diretamente proporcional. Aí nós vamos lá. Eu quero descobrir, professor, como é que eu faço para descobrir quantos funcionários? 2 produzem 10, quantos produzem 50? 2, 10. Posso fazer ele indo proporcional? Professor, eu posso fazer o cálculo assim, ó. Eu tenho dificuldade na hora de montar a minha equação, de fazer uma multiplicação entre os externos e os internos, que a gente chama de multiplicação cruzada na linguagem formal. Professor, eu posso fazer assim: 2 produz 10. Se fosse 4, produziria quanto? 20. Não é isso? Professor, mas se fosse 6, produziria quanto? 30. Se fosse 8, produziria quanto? 40. Se fosse 10, produziria quantos? 50.
Ah, professor, então eu posso fazer esse cálculo aqui? Olha só, vou colocar mais embaixo aqui, ó. Eu poderia fazer isso. 2 produz 10. Se eu dobrar a quantidade de funcionários para 4, eu vou dobrar a minha produção. Se eu triplicar o número de funcionários, o que acontece? Eu triplico a minha produção. Então, eu posso fazer isso aqui. Por que eu posso fazer? Porque é diretamente proporcional. A regra de 3, eu não preciso ficar fazendo cálculos com ela. Se eu quiser fazer esta ideia de proporcionalidade, tranquilo, tranquilinho. Aí vamos lá. Professor, mas como é que a gente efetua o cálculo disso aí? Como é que eu faço para efetuar o cálculo? Ó, quando você tem uma regra de 3 diretamente proporcional, o que a gente vai fazer? Olha só. Aumentou funcionários, aumentou a produção. Eu vou multiplicar a minha ponta, ó, vou multiplicar em 2. Faço o quê? Sempre quando você vai fazer uma equação, você faz o seguinte. Quem tiver com o valor que você quer encontrar, a variável, ou também a incógnita, depende do que você vai fazer a leitura do exercício. Se você quer encontrar a incógnita, ó, eu quero encontrar o x. O que eu vou fazer? X vezes 10, 10x. 2 vezes 50, 100. Você faz o quê? Faz uma multiplicação. Aí você tem 10x igual a 50. Isso aqui entra numa equação de primeiro grau. Se você está olhando, quando você olha isso aqui, ó, 10x igual a 100. Quando você olha isso e fala assim, como é que eu faço para descobrir o valor de x? Como é que eu encontro o valor de x? Vamos fazer o seguinte. Quando nós temos uma equação, significa o quê? Que este lado é igual a este lado. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Se é 10x igual a 100, que número que eu multiplico por 10 que dá 100? Aí vem a questão. Se eu tenho que pegar 10 vezes o valor de x, nós vamos pensar o seguinte. Ele está antes da igualdade. Quando ele passa para após a igualdade, o que isto significa? O que faz? Se antes da igualdade ele é uma multiplicação, depois da igualdade ele vira uma divisão. Então, olha, x é igual a 100 dividido por 10. Então, x é igual a 100 dividido por 10. 10. Tá vendo? O tanto que fica fácil para a gente fazer. Então, aí vai depender do quê? Depende de você fazer a leitura. Professor, então eu posso continuar fazendo a proporção? Eu posso fazer daquele jeito que você falou antes? Pode. Você vai encontrar resultados diferentes? Não, o resultado vai ser o mesmo, independente se você vai fazer nas proporções, aumentando a quantidade de funcionários até chegar à produção, ou você efetuar a nossa regrinha de 3, que é a regra cruzada, certo? Eu vou mostrar para vocês aí um exercício, tá? Um exercício nível fácil, nível fundamental, tá? Olha só, vou colocar o exercício na tela. Pessoal, o exercício está na tela. Quem quiser copiar, tá? Um minutinho aí para copiar o exercício, ou para tirar foto, ou para printar. Printou a tela. Certo? Deu para printar a tela aí? Beleza, vamos lá. Uma usina, de acordo com o que o exercício estava escrito aí, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos usar. Peraí, vamos analisar se ela é direta ou se ela é inversamente proporcional. Beleza. Litros, quilos. Quantos litros? 500 litros de álcool, de álcool. Isso aqui, quilo de quê? De cana de açúcar. Vamos lá. 500 litros. Tá ruim a imagem? Não dá pra ver. 500 litros. Eu tô acompanhando aqui no meu celular para ver se a imagem tá boa. Isso, dá para enxergar bem. Pessoal, ó, 500 litros de álcool
eu vou utilizar 6.000 quilos de cana-de-açúcar, certo? 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Aí a pergunta vem o seguinte: determine quantos litros. Olha a pergunta, ela já fala para você o que você tem que fazer, ó. Determine quantos litros. É onde que eu vou colocar o X. Professor, se eu quiser colocar um L, se eu quiser colocar o Y, não tem problema, não faz diferença. Se você quiser colocar X, T, Y, V, qualquer letra, qualquer variável, vai dar a mesma coisa, tá? Aí nós vamos lá. Aqui eu quero descobrir a quantidade de litros, só que ele falou para mim o seguinte: professor, você vai utilizar 15.000 quilos de cana. Então, era 6.000 quilos, eu vou passar a utilizar 15.000 quilos de cana. 15.000 quilos poderia ser chamado de quê? De 15 toneladas de cana. 6.000 quilos também poderia ser chamado de quê? De 6 toneladas de cana. Então agora nós vamos descobrir quantos litros de álcool, gastando o quê? Gastando 15.000 quilos de cana. Professor, esses números não tá grande não? Tá. Esses números tá grande. Como é que a gente vai fazer para facilitar com números grandes? Olha só, aqui eu tenho 3 zeros, aqui eu tenho 3 zeros. Eles estão na mesma unidade. Opa, eu posso fazer o quê? Melhor coisa do mundo que tem na matemática chama-se simplificar. Simplificar. Então, se eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é isso? Eu não vou ficar perdendo tempo, olha só. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, corta. Eu tinha 3 zeros no meu 6.000 quilos. No 15.000 quilos eu também tinha 3 zeros. Então eu posso simplificar um com o outro. Então, simplificando eles, olha só, eu tenho 6 e aqui eu tenho 15. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vamos analisar. Aqui, vocês acham que se com 6.000 quilos eu produziria 500 litros de álcool, se eu aumentar a quantidade de canas, então eu estou aumentando, se eu aumentar a quantidade de canas, vocês acham que a quantidade de litros vai aumentar ou ela vai reduzir? Ela vai aumentar. Então, se ela aumenta, isso significa que é o quê? Diretamente proporcional. Ela é diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, eu faço o quê? Multiplico cruzado. Tá vendo? E aí a gente vai descobrir, ó. Olha tanto que a importância de simplificar. X vezes 6, 6x. 500 vezes 15. Nossa, professor, mas e essa conta aqui? Eu vou pegar 500 vezes 15. Como é que eu faço ela para ficar rápida? Faz o seguinte, ó. Tem 2 zeros. Coloca 2 zeros aqui. Vem, 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 7.500. Aí nós vamos lá. Igual eu falei no anterior. Se nós temos uma multiplicação antes da igualdade, quando ela está antes da igualdade, ela é multiplicação. Quando ela passa após a igualdade, ela muda a sua operação para a sua operação inversa. Qual que é o inverso de multiplicação? Divisão. Então, multiplicou 6, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 7.500 dividido por 6. Certo? Professor, mas como é que a gente vai fazer para dividir 7.500 por 6? Não sei, ou a gente sabe? X é igual. Tenho dificuldade em fazer uma divisão aqui. O que você faz? Monta a chavezinha do lado. Tem facilidade em fazer operação com a chave? Faz operação com a chave. 7 e 6. Se aqui é uma unidade, você pega a unidade, ó. 1 vezes 6, 6. Sobra 1, abaixo 5, que número que eu multiplico por 6 que dá 15, ou se aproxima, quanto? 3, passa, 2 vezes 6, 12, 15 menos 12, 3, tem o zerinho aqui abaixo, que número que eu multiplico por 6 que dá 30 é 5, 5 vezes 6, 30, 0 aqui sobrou um 0, então eu vou colocar aqui, ó, então, ó, 1.250 litros. Então, deu para a gente concluir aí. Então, quando a gente estava com
500 litros de álcool, a gente gastou 6 mil quilos de cana. Com 15 mil quilos de cana, nós conseguimos produzir o quê? 1.250 litros de álcool. Pessoal, esse é um exercício, na classificação nossa de matemática, esse é um exercício nível fácil. É uma regra de 3? É uma regra de 3. Então, são exercícios que dá para a gente estar trabalhando. Agora, eu tenho um exercício que é um pouquinho mais difícil. Esse exercício que eu vou passar para vocês agora, o próximo, ele é um exercício de simulado, ele é exercício de nível Enem, exercício do nível de concursos públicos, tá? Falar em concursos públicos, eu quero agradecer aí a parceria do pessoal do Aprova RJ, tá? Agradecer o apoio do pessoal do Raios Concurso, lá de Goiânia, e o Aprova RJ lá do Rio de Janeiro, tá? São 2 concursos públicos para a polícia, tanto polícia, eles focados mais em polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, na quantidade total de concursos para a polícia, tá? Achou fácil esse aí, né, Alistair? Agora vamos ver aqui de um nível um pouquinho mais difícil. Professor, mas regra de 3 não é tudo igual? Regra de 3 não é tudo igual? Regra de 3 é tudo igual. Só que o que acontece? Muitas vezes, o que a gente pega é na hora da interpretação do exercício. Esse exercício que a gente conseguiu entender ele facilmente. Bem simplesinho para a gente entender, tá? Agora eu vou colocar outro exercício na tela. Querem tirar foto, printar? Vou colocar ele, vocês podem printar ele, tá? E eu faço a leitura dele. Deu tempo aí? Printaram? Vamos lá? Deu certo? Um minutinho para printar? Beleza. Vou ler o exercício. Pessoal, olha só. Aquele exercício ali, ele já vem focado no simulado para o Enem, já que nós estamos trabalhando. Ele vem o seguinte, ó. Em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, está a maior recicladora de latinhas da América do Sul, responsável por 70% do alumínio reciclado no Brasil. Todos os anos, a indústria recicla 13 bilhões de latinhas. As latas são tributadas, passam por um processo de limpeza de forma e saem em estado líquido e depois viram placas de alumínio e seguem para a indústria, onde a matéria-prima ganha uma nova forma de latinha de novo. Ou seja, a gente vai fazendo o quê? Ela faz o processo de reciclagem para transformar em latinha de novo. Então derrete todo o alumínio para que ele ganhe uma nova forma de latinha novamente. Com base nessas informações apresentadas, a quantidade de latinhas recicladas no Brasil por ano gira em torno de... Aí agora, olha a dificuldade. O exercício, ele te dá toda uma informação. Temos que tomar cuidado com isso aí, tá? E o cálculo é pequenininho. O cálculo é bem pequeno. O exercício te dá toda a informação, te dá todo um processo de como é feito. Ele te explica. Ele está tentando o quê? Está você tentando cansar a sua mente. Exercícios de Enem, exercício de concursos públicos. Eles sempre vão querer cansar vocês e depois o exercício, a resposta é pequena, é mínima, tá? O exercício é bem fácil para responder. Aí vamos lá. Esse exercício, ele envolve a regra de 3 e também envolve porcentagem, tá? Professor, mas a porcentagem e a regra de 3, elas vão andar juntas? Sim. Na maioria das vezes, regra de 3 e porcentagem, elas vão estar sempre andando juntas. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Ele falou para mim que em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, era responsável por 70% da produção da reciclagem de alumínios. Quantos que lá na perguntinha de vocês aí, só voltando aí para vocês verem, ó. Olha só, lá fala que recicla o quê? 13 bilhões de latinhas. Então, eles reciclam 13 bilhões de latinhas por ano. Esses 13 bilhões, um pouquinho, ó, 13 latinhas, né?
13 bilhões. Isto representa quantos por cento da reciclagem? Isso representa, a porcentagem também ela fica sendo uma grandeza, tá? Ela fica sendo uma grandeza nesse caso. Então 13 bilhões representa 70%. Aí a pergunta é o seguinte, temos que tomar cuidado, porque lá no exercício ele te deu todo o parâmetro, ele falou onde que a latinha, o que acontece com a latinha, o que ela transforma para ela voltar a ser latinha de novo, não é isso que falou? Aí ele vem com a pergunta simplesinha, com base nas informações apresentadas, a quantidade de latinhas recicladas no Brasil por ano gira em torno de quanto? Aí a gente vê o seguinte, aqui é só no interior de São Paulo, 13 bilhões. O resto do Brasil representa quantos por cento? Seria quantos por cento? 100%. Professor, mas se eu colocar 30%, vai ficar errado, hein? Vai ficar errado. Porque ele quer saber o quê? O tanto que produz no Brasil inteiro. Se é no Brasil inteiro, se é um todo, quando a gente fala em todo, eu represento uma unidade só. E se é uma unidade só, isso é 100%. Certo? A gente lembra sempre do pedaço de pizza. A pizza, ela pode estar repartida em 8 partes. Se a gente observar as 8 partes dela repartida, nós temos um inteiro. Esse inteiro representa 100%. Cada parte tem uma porcentagem. Aí temos que tomar cuidado só no finalzinho. A quantidade de latinhas recicladas no Brasil. No Brasil. Então, no Brasil é 100%, só que eu não sei quanto é. Aí a gente vamos pensar o seguinte... Professor, aqui, o que eu faço? Eu estou aumentando a minha porcentagem de 70%. Eu sei 70%, mas eu quero saber 100%. Então, se era 13%, vai aumentar. Vai aumentar. Isso é o que acontece na regra de 3. Isso aqui é o quê? É diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. Certo? Então, se ela é diretamente proporcional, a gente pode fazer o quê? A nossa multiplicação cruzada, certo? E aí nós vamos fazer, professor, tem um 0 aqui e aqui tem 2. Posso cortar? Pode. A mão chega e coça. Pode cortar, Professor, mas lá só tem 1 e embaixo tem 2. Não tem problema. Se tem um 0, terminado em 0, tá? Terminado em 0, terminado em 0, simplifica. Vamos facilitar a nossa vida sempre simplificando. Vamos lá. X vezes 7. 7x. 13 bi vezes 10. Então seria o quê? 130 bi. Professor, mas eu poderia colocar todos os zeros? Poderia, mas por quê? Por que eu vou colocar? Eu vou aumentar a minha extensão, vou ter uma extensão desnecessária. Então você passa e coloca 130 bi, acabou. Quem está multiplicando é o 7, ele vai passar o quê? Ele vai passar a dividir. X é igual a 130 bi dividido por 7. Professor, não vai dar errado. Você tem certeza absoluta, não vai dar errado. Então eu vou pegar o quê? 130 bi e dividir por quanto? Por 7. Só dividir o 130 por 7 não vai ficar errado, tá? Pode fazer, pode confiar. A gente vai dividir aqui, 130 dividido por 7 vai dar aproximadamente x é igual a 18,5 bi. Aproximadamente vai dar isso aí. Não é um valor exato, mas nós vamos encontrar esse valor aí. Tá vendo, pessoal? É bem tranquilo. Tá fácil ainda, né, Rinaldo? Passar aquelas outras que eu passei para vocês na sala de aula, que eu passei para vocês do simulado, passar todas elas aqui para a gente completar, para ficar fácil. Pessoal, entenderam? Gostaram da aula? O que vocês acharam? Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente descansa, voltamos na quinta-feira. Vamos fazer sempre terça e quinta. Terça e quinta. Vamos fazer um pouquinho mais tarde na quinta-feira, às 10, tá? Então às 10 horas na quinta-feira nós vamos falar sobre porcentagem.
Então, como nós temos tempo de 40 a 50 minutos em sala de aula, eu não vou prolongar, não vou fazer uma aula gigante, tá? Vou fazer aulas pequenas para a gente não cansar. Com essa questão, Reinaldo, você colocou aí 15,57, não é mais perto de... Sim, não tem problema, vai depender, Reinaldo, vai depender do exercício. Se você vê lá uma aproximação, igual por exemplo, você fez a divisão aí em casa, deu 18,57, posso colocar 18,6? Pode. Vai depender do enunciado, tá? Então aqui a gente só fez uma aproximaçãozinha. Você está correto, tá? Você está correto. Então quinta-feira às 10, tá? Peço para vocês ir divulgando pro pessoal. Vamos falar sobre regra de 3 composta, tá? Vou trazer um exemplo de uma inversa e trabalhar com a regra de 3 também composta. Muito obrigado, Regiane. Gabriela, fazer você acordar 10 horas. Vamos começar a aula às 7 horas da manhã, semana que vem. Certo? Pessoal, eu agradeço a todos vocês. Maria Eduarda, obrigado. Maria Eduarda, depois deixe no comentário aí, tá? Se você ficar com alguma dúvida. Beleza? Conseguiu entender de boa? Agradeço a todos vocês. E, assim, as minhas aulas vão aperfeiçoando com a hora que eu vou me adaptando ao software aqui, para mim estar passando mais slides. Creio que ficou boa a imagem, tá? Eu estava acompanhando no meu celular aqui para ver se a imagem ficou boa. Dá para enxergar bem, tá? Então não ficou tão ruim. Agradeço a todos vocês. Tenham um bom dia e cuidem, viu, pessoal? Vamos cuidar, vamos estar sempre passando álcool em gel, usar máscara. Minha máscara está aqui, estou no serviço, tá? Estou trabalhando aqui também na UniRV. Agradeço a todos vocês. Um abraço. Espalha para o pessoal aí, vamos se inscrever. Não consegui gravar no meu celular, porque no meu celular tem uma resolução melhor que do computador, mas eu não consegui transmitir por causa que ainda não chegamos a 1.000 inscritos. Só a partir de 1.000 inscritos que eu posso estar gravando pelo celular, tá bom? Pessoal que vai fazer concurso, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, aqui abaixo no link da descrição, eu vou colocar aqui para vocês uma apostila, tá? Eu vou colocar essa apostila ela tá saindo em torno de R$20, é uma apostila de exercícios para vocês estarem estudando para concurso público, tá bom? Pessoal, agradeço, vou salvar a live, tá? Maria Eduarda, eu vou salvar a live e para vocês aí, ó, Reinaldo, olha só, essa é a camisa aqui, ó, é a camisa mais bonita, tá bom, pessoal? Abraço e obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até quinta-feira falando sobre regra de 3 inversa e regra de 3 composta. Valeu? Brigadão. Um abraço.